Salve pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Nas Entrelinhas com Claudê. Bom, e hoje é quinta-feira, nono episódio. Neste dia nós temos o quadro Nas Entrelinhas com o Especialista. Bom, é um bate-papo que eu faço com algum convidado, e esse convidado de hoje tem nada menos do que 30 anos de experiência, crédito e cobrança, passagens em bancos, fintechs, financeiras, consultoria, engenheiro de formação, nunca praticou no chão de fábrica, saiu da faculdade e caiu direto para o universo, para o mundo financeiro, desde então não saiu mais de lá. Ele tem uma newsletter no Instagram chamado Descomplicando o Crédito e a Cobrança, o link estará aqui na descrição para você acessar. Vem comigo, Roberto Gama. Roberto Gama, muito bem-vindo ao canal Nas Entrelinhas com Claudê. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Muito feliz de recebê-lo aqui. Bom, obrigado, Claudê. Um prazer estar com você. Uma amizade aí que já dura 2010, que a gente se conheceu lá no Itaú, então já há bastante tempo e é um prazer estar aqui com você. Exatamente, meu amigo. Na medida que eu venho fazendo esses bate-papos com as pessoas, às vezes até me foge a memória, assim, eu pergunto, desde quando a gente se conhece? Sempre vem alguém, 2000 e alguma coisa. Isso é muito interessante, né? A gente vê que o tempo passa, a gente vai construindo relacionamentos, vamos construindo amizades, e a gente vai se encontrando aí ao longo do tempo, numa janela ou outra, num canal ou outro, e assim por diante, né? Muito bacana isso. Obrigado novamente. Gama, conta um pouquinho pra gente aqui. Você tem aí uma vasta experiência de mais de 30 anos, crédito, cobrança, tem uma consultoria, passagens aí, trabalhos realizados com bancos, fintechs, consultorias, uma vasta experiência. Como você construiu todo esse processo, toda essa experiência? Como é que você chegou até aqui com toda essa bagagem? Conta um pouquinho. Eu comecei, vou contar, nasci... Não, mas eu comecei como trainee na Fininvest, e logo fui para uma unidade de negócio onde já existia dentro dessa unidade, que era a agência, né? Toda a parte de crédito e cobrança. E aí eu tive uma oportunidade que naquele momento, para mim, foi bem desafiador, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, já comecei a gerir pessoas e tinha muito contato com os clientes, tinha uma parte de atendimento. E uma das coisas que eu aprendi durante a faculdade é que o chão de fábrica é onde é que você aprende as coisas, né? Então eu tinha lido até um livro do Liacock, um livro muito bom não, mas ele falava isso, que os maiores aprendizados dele foram ali no chão da fábrica. E eu sempre procurei entender como as coisas eram feitas e meter as caras para fazer, para entender o processo. Isso me deu algumas dores de cabeça, mas me deu acho que uma vantagem, porque ficou muito mais fácil quando eu fui para as áreas mais de retaguarda ali, que faziam políticas e estratégias, porque eu conseguia entender o que estava sendo feito ali na frente. E aí passei pela Fininvest, Unibanco, Itaú, depois fui para uma consultoria Go-On, depois fui para a Sorocred, Doutorcast, fazendo as consultorias agora novamente. Muito bom. E você, engenheiro de formação, mas pelo que você conta ali na sua biografia, você nunca atuou como engenheiro em fábrica, né? Coisas do tipo. Você caiu para o ambiente financeiro e seguiu. Na época, eu fui estagiário da Nacional Seguros, né, da Naseg, que era do Banco Nacional, falecido Banco Nacional. E porque no Rio de Janeiro não tem uma indústria muito forte. Então, assim, contato com indústria só na faculdade mesmo, em alguns projetos. Fora isso, toda a minha vida foi nessa área financeira, em bancos, financeiras, fintechs, startups. Enfim. Muito bom, muito bom. E aí você acumulou toda essa experiência e em algum momento resolveu canalizar através da newsletter Descomplicando o Crédito e Cobrança, né? Ali você conta um pouquinho que a essência da página é compartilhar esse conhecimento, compartilhar esse conteúdo, muito em linha da forma como eu penso, né? De levar esse conhecimento e multiplicar aí com a galera. Como é que nasceu, como é que foi o ponto de partida para você resolver escrever e dividir esse conteúdo? Então, foi finalzinho de 2020, a gente é 26, né? 2024, de dezembro, e eu já estava amadurecendo a ideia de escrever, passar um pouquinho do que eu aprendi, dividir um pouquinho, e no final, ali, dezembro de 2024, eu escrevi um artigo, acho que foi
na minha opinião, foi o pior artigo que eu escrevi, que era por um assunto que eu acho super importante, que é a parte de políticas campeã desafiante, mas era uma coisa meio travada. Eu não sei, eu cheguei a usar inteligência artificial para pegar alguns insights, só para entender. Eu falei, putz, mas não sou eu. Né? Então, tinha escrito esse primeiro, né? Confesso que nesse eu me baseei no chat GPT, ele me deu algumas ideias, mas eu falei, putz, mas isso não tem nada a ver. Aí eu comecei a mudar, mas aí quando você pega um negócio que já está meio torto, eu falei assim, mas também estou sendo muito preciosista, vou publicar isso aqui. Publiquei. Aí eu fiquei assim, putz, não é? Aí a newsletter teve uma resposta super legal, várias pessoas. Eu falei, o pessoal é meu amigo, né? Então, conheço. Deve ter recebido lá um convite e deve ter cadastrado. A gente se surpreende, né? E aí, assim, aí veio Natal, passou o começo do ano, eu falei assim, não vou escrever mais isso não, vou abandonar. Mas chegou na segunda quinzena de janeiro, eu comecei a escrever, e aí as ideias começaram, e aí parece que é um exercício, né? Então você começa a escrever, começa as coisas a fluírem mais rápido. Não é uma coisa muito fácil, né? Nem sempre tem ideias, né? Às vezes surge assim, de repente, não é uma coisa estruturada. E engraçado que uma vez eu encontrei uma pessoa num congresso e ela falou assim, nossa, mas você faz tudo encadeado. Eu falei, não faço encadeado. As ideias que vão surgindo. Talvez minha cabeça de engenheiro faça com que as coisas sigam uma certa linha de raciocínio. Sim. E aí eu comecei a escrever. Saiu muito mais coisa de cobrança do que de crédito. Uma porque eu tenho um carinho especial por cobrança, que foi onde eu comecei, né? Embora lá na agência, como eu comentei, tivesse crédito também. Mas logo depois, 4 anos depois, quando centralizou, eu acabei indo para a área de cobrança. Então eu tenho um carinho especial pela área de cobrança. Acho que a cobrança é sempre considerado o patinho feio. Então tem aquele negócio de vou torcer para quem está perdendo, né? Até porque eu sou Botafogo, então eu sei muito bem o que é isso. Tá no DNA, né? Então é sofrer. Então vou escrever mais sobre cobrança. E aí escrevi alguns sobre crédito. Até depois eu juntei os artigos num e-book. Eu recebi também. Assim, a coletânea dos artigos só organizei, né? Não tem nada diferente da newsletter. Sim, sim. Só organizei em assuntos, né? Por temas maiores ali. E ali eu falei um pouquinho que eu queria escrever mais sobre crédito. E eu acho que em 2026 eu vou escrever um pouco mais sobre crédito. Era para ser uma newsletter semanal, ela está sendo quinzenal. Né? Tem que escrever um artigo essa semana, senão ela vai virar mensal. Mas vem os assuntos. É porque, assim, às vezes os assuntos surgem, aí você escreve, às vezes não fica bom, aí joga fora, enfim. Mas é um negócio bem artesanal, assim, não tem nada muito planejado, muito estruturado. Mas é uma forma de dividir um pouquinho isso o que eu aprendi. E aprender também, né? Porque às vezes tem uns comentários, tem que pensar, muita gente acaba me passando mensagem, fazendo algum tipo de comentário que não quer fazer lá na postagem, mas enfim, é bem interessante isso. Isso acontece bastante, né? E aí eu vou colaborar contigo nessa questão, que eu também passei pelo mesmo processo. Eu comecei escrevendo lá no portal do Contraponto, lá do Pedro Felipe do Guerra, e no início é aquela coisa, uma vez por semana, tal, e você começa assim, cara, mas você não quer ser repetitivo nos assuntos, também não dá para você ficar fabricando assunto do nada, você precisa fazer algo com consistência. E aí você vai se adequando, vai se adaptando, até que chega um determinado momento que você encontra uma linha e uma cadência que faz sentido, que você consegue encaixar no seu dia a dia e assim por diante. E essa coisa do preciosismo é muito engraçado, porque quando a gente vai começar algo, uma coisa você conhece da cobrança. Outra coisa eu vou começar a escrever para outras pessoas que eu não sei quem vai ler sobre aquele assunto. E aí é onde gera aquela insegurança, aquele receio, e a gente fica parando arestas o tempo todo. Eu passei por essa situação, aconteceu na época que eu comecei a escrever lá no portal do Contraponto, e aconteceu quando eu fui iniciar o canal. Eu gravei o primeiro vídeo, o primeiro episódio. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro gravando um episódio de 4 minutos.
O dia inteiro, assim, você não tem noção. Gravava o vídeo, e aí, mas isso não ficou legal, aquilo não ficou legal, voltava, tal. Tanto que, quando eu fui fazer a edição, eu levei outro dia e meio para fazer uma edição de um vídeo de 4 minutos. Tudo bem que eu estava aprendendo a fazer edição também e tudo mais. E qual foi o aprendizado de tudo isso, né? E aí é uma frase que um amigo, Léo, que falou para mim assim, num evento que eu fui prestigiá-lo, ele falou assim: Claude, você precisa começar. Você tem que dar o primeiro passo. Vai estar feinho, vai estar mais ou menos, não vai estar do jeito que você imagina, mas dê o primeiro passo. Porque quando você dá esse primeiro passo, o restante acontece. E assim foi. Agora me diz uma coisa, amigo. Empresas de cobrança, né? A gente tem aqui, você tem uma experiência do lado do contratante, do credor, você tem experiências com escritórios de cobrança. Como é que você enxerga os principais desafios para os contratantes nessa fase, nesse momento? Eu tive uma experiência, eu vou até compartilhar aqui, eu não vou falar nomes de empresas, porque senão Claro. as pessoas vão linkar as coisas, mas assim, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria, prestar uma consultoria para um escritório de cobrança. Por acaso, era de uma carteira que eu cuidava, eu tinha contato na instituição que eu tinha trabalhado anteriormente. E aí, então eu conhecia, né? Eu conhecia exatamente como é que era a carteira e eu comecei a ver algumas falhas no processo que provavelmente eu cometi, provavelmente não, com certeza eu cometia, e isso foi um grande aprendizado para mim. O primeiro deles é que normalmente o contratante muitas vezes coloca pessoas que não têm um conhecimento profundo daquele assunto dentro da assessoria. E aí começa a surgir uma espécie de um telefone sem fio, porque essa pessoa não tem contato com o pessoal que fez a política, que fez a estratégia, que está imaginando lá como é que vai fazer para priorizar as contas lá, para reduzir a PDD, ela não conhece isso e não é culpa dela, né? Mas ela acaba não tendo esse conhecimento. Só que ela chega no escritório com aquele status de quase de diretor dentro do escritório. Olha, a pessoa, então, o escritório, né, tem todo um cuidado e muitas vezes ela, na maior das boas vontades, ela coloca uma pessoa, dá instruções que não necessariamente são as melhores. Sim. Então, claro que não dá para botar um monte de gente gerente dentro do escritório que não tem estrutura que aguente. Uhum. Mas isso, para mim, é um grande problema, de você entender exatamente o que está acontecendo do escritório e o que você quer que aconteça, né, o que a instituição quer que aconteça, seja passado de uma forma bem assertiva para o escritório. Acho que isso é uma falha. Por outro lado, o escritório ele precisa sobreviver, ele tem lá suas contas para pagar, ele quer viabilizar o negócio dele. Só que ele não tem a liberdade, muitas vezes, para falar isso. Né? Então, ele não vai devolver a carteira, né? Alguns até devolvem, mas a maior parte não devolve a carteira. Acaba fazendo, eu finjo que cobro, você finge que me paga por conta da remuneração também, que muitas vezes não é das melhores. Então, assim, eu acho que essa relação poderia ser, não estou generalizando, mas eu acho que essa relação poderia ser melhor. A pessoa que está ali na instituição financeira, no contratante, ela tenha as informações. Então, eu acho que isso também é uma coisa que poucas empresas têm, é o controle do que está sendo feito na assessoria. Uhum. Eu sei que a remuneração, muitas vezes a remuneração variável, né? A estratégia está no contratado, né? Tá na assessoria. Sim. Mas você precisa saber o que está acontecendo lá dentro. Hoje é muito fácil fazer isso com os dados que estão disponíveis. Então, pegar as informações do indicador. Não que você vá entrar dentro da estratégia, porque nessa relação, ali no variável, a estratégia da assessoria. Assessoria. Mas você precisa saber. Então, você precisa saber, o cara tirou aqueles melhores operadores que estavam na minha carteira, foi para outra. Os operadores ficam metade do tempo cobrando. Então, assim, esses controles são muito importantes e poucas empresas têm isso hoje, né? Pelo menos as que eu conheço, assim, o gerenciamento dessas informações. E, de novo, não é para montar estratégia, mas você ter ciência para monitorar. Para monitorar e para entender. Ou seja, tem um gap aí de
de comunicação, que é de fazer com que a pessoa que representa o contratante faça a tradução da estratégia, da macroestratégia, né? Então, ou seja, o colaborador ele entender a macroestratégia do contratante e traduzir isso para a assessoria, para que ela possa, em cima dessa macroestratégia, gerar suas estratégias para atingir esse objetivo. E é muito importante que ela entenda o que está sendo feito, né? Então, muitas vezes fala assim, prioriza isso aí. Nem sabe qual é o contexto, ela vai priorizar. Muitas vezes, talvez não seja importante, não vou priorizar tanto assim, ou talvez seja muito importante, mas eu não sei muito bem e eu poderia contribuir com alguma ideia diferente. Sim. Acho que é importante explicar, mesmo que seja chato, né? Muita explicação. Muitas vezes se torna chato, mas eu acho que é importante a assessoria ser um braço do negócio mesmo. Né? Você ter lá terceiro, ok, outra empresa, mas elas podem contribuir mais com as suas estratégias. Então, essa aproximação é muito importante. E, por outro lado, tem que ter um canal aberto para a assessoria poder passar as coisas, porque se ela tiver medo de que, se ela falar determinada coisa, ela vai ser descredenciada, ela não vai falar. Vai estar tudo lindo, maravilhoso. Desculpa, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Né? Sempre vai estar, que você chegar lá vai ter tapete vermelho, banda de música. Tudo colorido e tal. Tudo colorido, mas ela está te xingando por trás, porque tua remuneração é uma porcaria. E está inviabilizando o negócio. Eu tive experiências com assessorias onde os contratantes eram muito abertos. Então você conseguia aplicar uma relação com mais tranquilidade, dividir alguns riscos com mais tranquilidade, etc. E também já tive contratantes que é muito nessa pegada que você colocou. São extremamente rígidos, eles querem meio que determinar como as coisas devem acontecer dentro da assessoria. E essa relação ela acaba sendo desgastante na linha do tempo, né? Porque a assessoria ela não sente essa liberdade de fazer aquilo para a qual ela foi contratada, principalmente quando a gente fala de um ambiente 100% variável. Ela quer otimizar todo o investimento dela para que ela possa trazer o resultado e, naturalmente, fazer a operação se pagar. E, com isso, muitas assessorias, aproveitando até a onda, começaram a entrar na dinâmica do digital. E algumas acertaram o caminho, outras falharam feio. As que acertaram o caminho, ok, já entendemos como é que elas estão operando. Quando vai lá dentro da assessoria e olha isso de perto, a gente entende claramente como ela chegou lá. Agora, aquelas empresas que tentam emplacar o digital não conseguem, né? Ou porque elas entendem que, poxa, eu tenho aqui um chatbot no WhatsApp e a minha empresa agora tem atendimento digital. Quais são as dificuldades que você enxerga ao longo da sua experiência para que as empresas, de fato, entrem nessa dinâmica digital com qualidade? Esse é um caminho sem volta, né? Ele já existe isso. E aí eu até já comentei sobre isso num dos artigos. A gente tem uma capacidade absurda de estragar nossas ferramentas. Mas não é só cobrança, não, é em todo lugar. Mas, eu lembro que lá a gente... Eu sou 30 anos de experiência, então na minha época de início lá, eu nunca fui cobrador, né? Eu nunca fui operador de cobrança. Mas quando eu estava no processo de trainee, a gente tinha que passar pelas filiais e em cada filial você entrava numa determinada área. Quando eu fui para a área de cobrança, eu lembro que foi lá em Nova Iguaçu, na agência Nova Iguaçu da Fininvest, e lá no Rio, né, estado do Rio. Era uma listagem, a gente pegava uma linha, pegava o telefone, né, esperava dar a linha. Né? Hoje em dia você nem sabe mais o que é isso, né? Quem fala dar linha, o que é dar linha? Porque não tinha linha. Você pegava o telefone e estava mudo. Aí você esperava um tempo, que poderia ser um bom tempo, e aí dava um sinal. Então você fazia essas ligações, eram demoradas, né? Quando você conseguia falar com o cliente, era ótimo, né? Mas você conseguia ligar mais vezes para a pessoa, conseguia falar mais, você ligar para casa, ligar para o trabalho, ligar para o vizinho. Então, assim, tinha algumas coisas que você podia fazer que hoje em dia não são mais permitidas. Não são. Não sei se é bom ou ruim, mas era uma época, né? Enfim, aí vieram os discadores, primeiro era uma placa discadora, depois foram melhorando, aí vieram discadores de fora, né? Então, na época, o discador era o Melita, né? Que era o grande discador era da o Bambambam.
era o bam, 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 e você tinha lá aquelas possibilidades de acelerar, né? E você acelerar, né? Você começou a acelerar, e o acelerar, naquela época começou aquele negócio, a pessoa atendia lá do outro lado, o discador olhava para a operação, não tinha ninguém disponível e derrubava a ligação. Naquela época, né, a gente já tinha isso devia ser, eu nem vou falar a data, porque a primeira que eu não lembro, mas foi lá, sei lá, Mas 97, depois de esperar por uma linha, meu amigo, qualquer coisa que você falar de data agora. Então, só que putz, depois que o discador se popularizou, as pessoas massacraram o discador, e hoje em dia você nem atende mais ligação, porque ou é fraude, ou é telefônica, ou é alguma coisa, então você não atende mais, se você não conhece quem liga. Isso aconteceu com o SMS, né? A gente mandava SMS porque é barato, manda torto e direito, acho que ninguém abre SMS, só quando derruba alguma senha, você tem que desbloquear, manda um token, aí você vai lá e vê assim, nossa, quanto SMS eu recebi, porque fora isso ninguém recebe. E-mail foi a mesma coisa, spam absurdamente. Uhum. Então, assim, não tem, é um caminho, a digitalização, a parte digital é um caminho meio sem volta, né? Hoje, acho que a melhor ferramenta, né, que a gente encontra é o WhatsApp. Ele só não foi, ele só não, acho que ele só não caiu por causa da Meta, porque a Meta é como ela é a galinha dos ovos de ouro dela, ela controla aquilo. Se você fizer algo muito agressivo, ela vai te derrubar. Sim. E derruba mesmo, e problema seu, né, que perdeu a linha. Esse caminho é muito importante. Acho fundamental utilizar as coisas originais, não é originais, né, a oficial da Meta, né, acho que isso é importante, acho que ajuda bastante. Uhum. Você vai com aqueles caminhos que durante um tempo, até pela dificuldade de se conseguir o acesso, né, pelo caminho oficial, usavam algumas soluções de contorno ali, acho que acaba derrubando um monte de linha. Prejudica, né, a imagem da empresa, né? Sim, prejudica. Então, acho que hoje é mais fácil, é mais acessível, então você não precisa disso. E eu acho que a estratégia de cobrança, de uma forma geral, ela tem que ser muito bem pensada como um todo. Não adianta você, vou fazer o digital, vou fazer... Você tem que pensar o todo, e você tem que ter flexibilidade para você caminhar, né, por onde a água consegue correr. Não adianta você ficar ligando se o cliente não atende, né? Então você liga, não atende, mas eu preciso ter a ligação. Não adianta ficar mandando SMS se não tem retorno. Então você precisa, testar, 2, medir, ter diversos canais. Você tendo isso, você vai saber exatamente o que é melhor, o que é pior. As pessoas, às vezes, não sei se é por pragmatismo ou por não ter a possibilidade de fazer o teste, mas falam assim, vou colocar na minha época chamada de metralhadora, né, que era o discador, ficava fazendo ligação, não tinha inteligência artificial, não tinha nada, era simplesmente uma ligação para o cara com uma mensagem. Uhum. E aí fala assim, vou botar um treco desse na minha operação e coloca. Ele provavelmente não vai dar certo, você nem sabe se está medindo contra quê. Vai ter públicos que vão responder bem, vão ter públicos que não vão responder tão bem. Uhum. Então você precisa ter um planejamento sólido, perde um pouquinho de tempo com isso, faz os testes, cria campeã desafiante, mede, né, e vai vendo qual é o caminho melhor. Para algumas carteiras, aí falando de escritório de cobrança, né, mas poderia ser, para algumas carteiras você vai usar o digital, para outras carteiras talvez não faça tanto sentido. Sim. Né? Talvez a ligação ainda vale a pena, você tem que ver como é que está seu cadastro de telefones, você consegue falar. Então, assim, é muito importante. Hoje em dia não tem como você fugir de ter testes, grupos de controle e medições. Quanto melhor você fizer esse processo, mais eficiente você vai ser, mais eficaz vão ser suas ações. E provavelmente essas empresas que conseguiram esse avanço, elas fizeram esse processo, que não é difícil, uma coisa simples de fazer. Claro, você precisa ter pessoas, né, para fazer isso, mas às vezes hoje em dia você consegue fazer isso de forma automática. Uhum. Mas precisa ter alguma ferramenta que te permita fazer esse teste. Se for fazer na mão, com planilha, não vai dar certo.
Então você precisa ter o mínimo de infraestrutura, mas a maior parte dos sistemas hoje em dia fornecem isso e você conseguindo a base de dados, você consegue fazer essas avaliações. O que você precisa é ter o controle desse processo. Sim. Eu vejo que as empresas criam sua estrutura ali de planejamento, onde se concentra esse tipo de análise, toda a construção da estratégia. E de uns tempos para cá, eu tenho reparado ali no LinkedIn uma enxurrada de demandas por vagas nesse sentido, né? Analista de planejamento, etc. Uns colegas e amigos até me acionam, Claudês, tem alguém para indicar e tudo mais. E eu percebo que as empresas elas falham muito nesse processo, nessa dinâmica, justamente porque elas não constroem processos. Elas trazem um profissional, esse profissional inicia a construção de algo, esse algo ele não amadurece, esse algo ele não cria raízes. Quando esse profissional sai, vai junto com ele tudo aquilo que foi criado. Aí você traz um novo profissional que quer criar tudo novamente, ou que tem que criar, né? Ou seja, falta método, falta processo para que as empresas possam minimamente se estruturar e construir tudo isso que você trouxe aqui, tudo isso que você comentou, de uma maneira consistente. Porque pensa só, para chegar num nível onde você vai praticar o método de desafiante campeã, você precisa ter controle, precisa ter gestão, você precisa saber o que está acontecendo e, principalmente, precisa garantir que a execução seja feita da maneira correta. E é um ponto onde a grande maioria falha. Pensa-se em como fazer, estrutura-se, combina-se o jogo e quando vai lá na execução, não se faz do jeito que foi combinado e aí, quando você faz uma leitura daquilo, o resultado foi ruim, o resultado não aconteceu, o que faz com que as empresas, uma parte das empresas de cobrança, por vezes tenham dados de altos e baixos, né? O que a gente chama de voo de galinha. Isso é muito comum de acontecer, pelo que você tem acompanhado nas suas consultorias, no seu dia a dia? Sim. E aí você falou um ponto-chave aí muito bacana, lembrou bem desse ponto, que é o que? Você tem que garantir que o que você está planejando está sendo executado. E aí o exemplo mais evidente disso, você criar uma estratégia onde você vai intensificar as ligações telefônicas, aí você manda, né? Agora eu quero que esse cara seja cobrado todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Aí você manda para a assessoria faz, né? Tenta, tem um indicador lá que vai tentar. E aí você vê o resultado e não adiantou nada. A ligação é ruim, então não funciona. Piorou, né? Não vamos dizer que a ligação seja o que era antigamente, mas às vezes você não conseguiu chegar no cliente, né? Essa estratégia só fazer algum tipo de sentido se você falar com o cliente, né? Vou tentar 1 milhão de vezes para o Claudê, ele não atende o telefone, não adiantou nada, né? Eu preciso falar. Então, e as pessoas esquecem de colocar isso na medição, né? Então você tem que desconsiderar, se você não consegue falar, esses caras não faz sentido se avaliar uma estratégia de ligação telefônica para esse público. Então você tem que tirar, e aí numa próxima desafiante, talvez você tenha que identificar e excluir esse público e ligar para as pessoas que você realmente consegue falar. E isso você tem que fazer para o WhatsApp, tem que fazer isso, se for o caso, para o SMS, para o e-mail, é você garantir que as coisas aconteçam da forma como foi planejado. Um outro ponto super importante é que quem faz a estratégia, né, quem faz a política, não é porque está lá numa sala com ar-condicionado, quem não tem que ir lá na ponta, hoje a operação tem ar-condicionado, então também. Sim. Ele tem que descer lá, vai na assessoria, entende a dificuldade, porque muitas vezes você cria uma coisa até muito bacana ali, né? Muito consistente na teoria, mas quando você vai ver lá na operação, não funciona, né? E uma deficiência que eu vejo lá atrás, a gente tinha informação, né? Está sendo saudosista aqui, mas a gente tinha informação de tudo. Então, normalmente a cobrança era feita, tinha assessoria de cobrança, mas tinha uma parte que era feita internamente. Sim. Então, o cobrador lá, o operador, ele acessava os sistemas, ele via que o Claudê tem uma dívida no cartão de crédito, fez compra aqui, ali e tal, que no sistema produto tem lá a taxa que era tanto, que depois quando ele refinanciava mudava, naquela época mudava para tanto. Então você tinha todas as informações, você conseguia passar isso para o Claudê e ele se sentia super confortável, porque ele sabia que a pessoa do outro lado sabia exatamente qual era a situação que ele estava passando ali, não sabia a situação particular dele, mas em termos do produto ele sabia o que estava acontecendo. A gente foi meio que restringindo o número de informações quando a gente passou a terceirizar, mesmo quando é PA fixa, né? Normalmente as parceiras não têm acesso aos sistemas produto, ao sistema core ali, eles só têm acesso que vai na carga e muitas vezes são informações insuficientes. Qualquer pergunta que saia um pouquinho do qual é meu vencimento, quanto é a minha dívida, quando eu posso pagar,
o operador não vai saber responder. E gera insegurança, né? E gera uma insegurança, né? Gera a insegurança do operador, porque imagina, quer ver você desmontar? Pergunta assim, qual é a taxa de juros que está sendo cobrada do meu cartão? Não tem, não vai, né? Nenhuma assessoria recebe, acho que pelo menos de todo mundo que eu conheço, não vai isso em lugar nenhum. E quando vai, às vezes a assessoria está tão acostumada a não receber que ela nem sobe, nem olha, nem sobe, nem sabe o que vai fazer com aquilo e nem sabe por que é aquela informação. Uma coisa que a gente precisa evoluir é ter a possibilidade de você reunir essas informações, mesmo que não, algumas sejam sigilosas e não possam ser passadas, mas você consiga empacotar aquilo para o operador ali, ou mesmo que seja um robozinho, mas que ele consiga dar uma segurança para o cliente, né? Quem está do outro lado sabe exatamente o que está sendo cobrado, por que aquele valor, se está claro, se a taxa é alta, é baixa, e isso acho que a gente perde muito. Sim. E aí, voltando lá no ponto que você perguntou, eu acabei não respondendo os altos e baixos. Tem uma coisa que eu vejo, né? E provavelmente isso, quando eu estava ali contratando e mandando carga, eu provavelmente cometia esse erro. Provavelmente não, com certeza cometi várias vezes. Porque você acaba fica mais fácil, né? Sim. Mais fácil você manda e depois você resolve. Mas eu tenho um escritório que é bom, né? Tá tendo uma performance bom. Qual é o meu natural? Vou mandar mais carga para ele. Sim. Só que nesse processo de mandar mais carga para ele, muitas vezes esquece de combinar, né? Então, e muitas vezes não é algo certo, né? Então, assim, eu vou aumentar a carga, só que ele não está ainda preparado para receber aquela carga inteira, porque não tem tanta gente. Ou então ele vai contratar gente, mas eu não dou tempo para ele contratar. E aí ele contrata, essa pessoa ainda vai estar amadurecendo, então ele começa a ter uma performance pior, porque são pessoas novas, que não são aqueles cobradores, isso falando de ligação telefônica. Quando você fala de altos e baixos, quem usa, tem aquele conceito de colchão de acordo, né? Quando você tem colchões de acordo nas assessorias, isso dá uma certa estabilidade, uma certa segurança para o escritório, para ele poder testar algumas coisas. Sim. Quando não existe esse colchão de acordo, por algum motivo, a inovação sai do sistema de cobrança e acaba saindo do escritório, o escritório meio que tem que fazer as coisas ali, tem que dar resultado, né? Sim. E aí vai testando. E aí aquele ponto que eu falei que eu percebi lá quando eu fiz a consultoria, né, no escritório de cobrança, em um dos escritórios de cobrança, né, quem está passando as informações muitas vezes passa uma informação que não é 100% verdadeira e não é aquela... Então, assim, cobra isso. Aí o cara vai e cobra, o que está lá na frente, para ele, aquele cara é o banco, né? A instituição financeira. Então, ele faz. E muitas vezes não é a estratégia mais correta. Então, esse fluxo de informação, seja de dados do cliente, seja de informações de quem está lá na ponta, entender o que está sendo feito, é fundamental. Né? A gente tem lá aí a 4966, teve um ano que todo mundo estava se adaptando, se entendendo, e como é que a gente transporta isso para a ponta, né? Como é que eu vou priorizar? É assim direto? Será que eu devo... tem dois níveis aí, né? Tem um nível de quem eu vou priorizar e como eu vou priorizar isso. Né? Então você tem que criar camadas e talvez isso ainda seja um pouco confuso nessa relação. E tem um detalhe, né? Junta-se a isso a questão do LGPD, que eu acredito que grande parte dessas limitações de dados que hoje não vão para os escritórios estão muito travados por conta da LGPD, né? Então, sim. Por mais que seja uma informação relevante, criar uma camada adicional de confiança para quem atende, para quem é atendido, a LGPD trouxe ali uma série de travas para o escritório na ponta, ele acaba tendo que lidar com a situação base naquilo que de fato ele recebeu, por mais que seja mais tímido ali, né, o conteúdo. Existem sim limitações, mas você poderia empacotar um pouquinho, porque assim, a gente limitou muito, a gente restringiu muito o nível de informação. Quem cuida do CDC de lojista, alguma coisa assim, muitas vezes não vai no nome da loja. Né? Aí fica difícil. Não, mas eu não fiz compra nessa financeira, nunca tive, não tem relação com essa financeira. Não, mas eu comprei em loja. Qual loja? Não sei. Eu tive uma experiência que foi parecida com isso que você acabou de falar. Na carga vinha o nome
da financeira, mas não vinha o nome da loja onde o cliente fez a compra. Qual era a dificuldade? Quando você falava, olha, referente um empréstimo da financeira tal, o cliente virava e falava assim, não, mas eu nunca fiz nada com essa financeira, não conheço essa financeira. E quando isso eu estava fazendo um trabalho de consultoria, né? E eu falei, poxa, mas onde é que está o nome da loja? Porque o cliente foi na loja XPTO e financiou um aparelho de telefone, financiou uma batedeira. Ele conhece a loja XPTO, mas ele não conhece a financeira que está por trás, né? A bandeira ali. E conversando, tá, com o dono do escritório, falou, não, isso a gente não recebe. Eu falei, gente, não é possível, né? Como é que não recebe? É uma informação cordial. Eu falei assim, me dá uma amostra do arquivo de carga original, do jeito que você recebe. Eu fui analisar, a informação estava dentro. O que acontecia? A empresa recebia um pacote, destrinchava aquilo, carregava para dentro do CRM algumas informações que eram consideradas necessárias para se fazer a cobrança, mas essa variável e outras que depois eu descobri não estavam sendo carregadas para dentro do CRM. E aí quando passamos a fazer a abordagem, só considerar não mais inicialmente a bandeira ali, a financeira, mas a loja, essa conexão foi instantânea. Isso acabou melhorando até a performance do escritório. Então para você ver que como é importante ter o dado e alguns tipos de dados realmente eles precisam ser empacotados ali para ajudar o escritório na ponta. Não então tem outras informações. Taxa, não é que vai fazer alguma diferença, o saldo devedor não vai mudar, mas Sim. Gera uma segurança de quem está do outro lado de que a pessoa que está atendendo ele sabe do que está falando, né? Então ele explica, olha, tem essa taxa aqui, passaram 12 meses, tem esse valor. Agora, qual é a taxa? Porque era 1.000, agora está 10.000. E explicar isso é duro, né? E aí para compensar, né, para não precisar explicar, você acaba, vou dar desconto. Né? Mas se o cara entender, talvez nem precisasse dar tanto desconto. Claro, é uma cobrança muito mais, chama assim, artesanal, que demora tempo, que aí entra no outro problema, que ali são os tempos, né? que você tem que atender aquilo. Aí volta lá aquele ponto da cobrança humanizada, e volta a fazer cobrança humanizada com robô. É importante, mas às vezes, sei lá, o robozinho pergunta como tá sua família. Você vai se sentir... Isso é uma situação em que você se sente empático conversando com o robô, e ele pergunta se está tudo bem, não sei o quê. É estranho. Você sabe que ele não vai ligar para isso, né? Não importa o que você falar, ele... Verdade. Não existe empatia nisso. Gama, o que você pode deixar dica ou de sugestão, primeiro, para o credor, considerando toda a sua experiência, os caminhos que você percorreu, para o lado do credor, primeiro, o que você pode deixar, ou de um aprendizado, ou de uma sugestão, que algo para que essa dinâmica melhore. E do lado do escritório de cobrança, a mesma forma. Eu separo porque são mundos diferentes, com mais autonomia, menos autonomia, maior poder de decisão, menor poder de decisão. O que você colabora a cada uma dessas frentes? Para o credor, eu acho que... Eu sei que é uma empresa terceira, um prestador de serviço, mas entenda aquilo como se fosse seu, né? Então, o que acontece ali é a sua responsabilidade. Tudo bem, vai vir advogado falando que não é, não sei o quê, mas, assim, encare aquilo como sendo um braço da sua empresa. Então, você precisa ter controle do que está acontecendo ali. Você precisa saber o que está acontecendo. Se você vai ter ingerência ou não, é outro problema, mas você precisa saber exatamente o que acontece lá dentro. Precisa entender. Então você precisa colocar pessoas ali que entendam o que está sendo feito lá dentro. Precisa ter dados do que está sendo feito ali para você trabalhar com esses dados e poder fazer as coisas de uma forma melhor. E você precisa explicar para as pessoas por que elas estão fazendo aquilo. Então é muito importante que o escritório entenda por que você está pedindo determinada coisa, né? Não é à toa. Tem um porquê. Tem um porquê de você fazer isso. E muitas vezes ele vai poder contribuir, aí você tem que ser humilde, né? Não é porque você é o contratante que você está 100% certo. Mas provavelmente ele tem outros clientes, né? Ele tem outros contratantes que vivem situações parecidas e podem ser que ele tenha alternativas para aquilo que você está imaginando, né? Ele já tenha vivido aquilo com outros credores, às vezes até maiores do que você, né? Então é muito importante ouvir isso. Eu falo isso muito para o pessoal que vai contratar, e aí não tem nada a ver com assessoria de cobrança, mas para sistemas de cobrança, né? Muitas vezes você cria um negócio na tua cabeça e vai procurar esse sistema de cobrança que tem aquilo e você nem ouve o que a pessoa tem, né? O cara só faz isso, ele só cria sistema de cobrança.
né? Uhum. Tem os melhores, os piores, mas eles sabem, né? Trabalham para... Tem gente que trabalha mundialmente, tem gente que no Brasil tem vários clientes deles que têm os mesmos problemas que você. Por que a solução que você dá é a melhor, né? Então, acho que é importante você ouvir essas outras fornecedores, porque eles também querem que você tenha um bom resultado e continue com o sistema dele. A assessoria quer ter um bom resultado porque ela precisa do dinheiro, mas ela quer continuar sendo seu contratado. Sim. Então, essa troca é muito importante. Você não é ir na assessoria e ficar lá para tomar um café com o gerente, aí veio atender o dono, veio lá, mas não é isso. É vir lá na operação, ver. Pô, hoje em dia tem ferramentas que te dizem exatamente o que aconteceu na ligação. Exato. Né? Contrata uma ferramenta dessa, você tem um leque de opções para você ter um controle efetivo, né, do que está acontecendo dentro da assessoria, que você não pode abrir mão. Sim. E soluções para tudo quanto é que é bolso, então não é. Com certeza. Desculpa. E na pior das hipóteses, você usa mesmo. Pô, o cara se transmite o arquivo, você pega o arquivo e trabalha. Isso. É tão simples quanto isso. E do lado da assessoria? Da assessoria, eu acho que uma das coisas que elas precisam fazer, talvez de uma forma menos intensa do que o contratante, mas a parte de ter a metodologia, de ter campeão, desafiante, de você conseguir fazer os testes, de você ter controles, de você entender ao máximo, né? Claro que você depende do contratante de te dar as informações, mas você entender o que está faltando para você cobrar melhor aquela carteira. É o nome da loja? Pô, pergunta, você não tem o nome da loja? Provavelmente o cara vai falar, pô, eu te mando no arquivo e você não... Mas enfim, faz parte. Porque se você olhar essas cargas, são os arquivos quilométricos com um monte de informação que muitas vezes você não precisa. E aí muitas vezes é que você precisa, você não usa, porque você tem trocentos contratantes para fazer o mesmo processo. Então, nem culpa a assessoria por isso. Acho que o contratante poderia ter dito, olha, porque ele sabe o que precisa. Ele tem em algum momento ele teve uma operação própria, ou se não teve própria, era de PA fixa, que ele fazia essa gestão. Então, ele sabe. Uma coisa que também, nem sei se é do contratado, né, da assessoria, mas ela ter lá o histórico do que está acontecendo com o cliente e ela procurar fazer uma linha que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, se não atende, não adianta você ligar no dia seguinte, não vai atender de novo. Né? Você está esperando que aconteça um milagre e o cara um dia resolva atender, até pode acontecer, né? Duvido que aconteça várias vezes, mas você já tem que partir para uma outra linha. Sim. Então, eu acho que a assessoria tem que ter um pouco mais de controle do que acontece também nesse processo. Acho que hoje em dia, trabalhar sem ter a informação, sem ter os dados, quase impossível, né? Dá um tiro no escuro, né? Já foi época que a gente conseguia fazer isso, fazer errado. Hoje em dia, você não pode cometer esse tipo de... Esse é o básico do básico. Excelente. Maravilha, Gama. Quero agradecer demais aí a sua presença, agradecer pelo bate-papo, pela disponibilidade. Você trouxe aqui alguns pontos que foram extremamente ricos, e tenho certeza que, seja do lado do contratante ou do lado do escritório de cobrança, ao assistir esse conteúdo, alguns insights bacanas vão sair ali para que a cobrança seja melhorada, evoluída. Tanto o escritório quanto o contratante possam aí colher bons resultados. Muitíssimo obrigado, viu? Legal, eu que te agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz aí de te rever nesse podcast, muito sucesso aí para você e vamos nos falando aí. Valeu, obrigado. Olha, gente, a cada bate-papo que eu faço com entrevistados, eu aprendo alguma coisa nova, né? Quero aproveitar e pedir a sua ajuda. Curta esse vídeo aqui embaixo, já vai lá, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Quero saber o que você achou, se você já viveu alguma experiência parecida, semelhante, ou vive algum perrengue aí no dia a dia. Acesse também o Instagram, @entrelinhasclaudê, é super importante para ajudar cada vez mais o canal. Por favor, compartilhe esse conteúdo com a sua equipe, com alguém que precisa saber, conhecer um pouco mais sobre o mundo do crédito e cobrança. Afinal de contas, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um grande abraço.